Malditos sejam. Olá, humanos da Rádio Armazém! Eu não vou gritar hoje. Só eu posso gritar! Eu posso, mas não vai sair nada, né? Eu tô mal da garganta. E eu vou começar a falar desse jeito assim, porque fica famoso daí. Porque eu estou inspirado! Mas que merda. Eu não vou falar assim, não. Muito bem, esse é o Carnificínio, programa sobre filmes trash da Rádio Armazém, www.radioarmazém.net. E esse programa é uma produção e um oferecimento do Gárgula Bar. Gárgula Bar. Vocês podem nos acompanhar no Facebook, facebook.com/gárgulabar, no Instagram também, /gárgulabar. Vocês vão ver que a gente tem produzido inclusive alguns filmes trash, né? Alguns curtas, micro-curtas, bem curtinhos, trash, assim. Curtinhos. Vocês podem assistir lá, comprar a cerveja da gente e por aí vai. Comprar a cerveja que aparece no vídeo. Também. Nosso 29º programa, e como essa semana a gente teve Dia das Crianças, a gente resolveu, então, por que não, né? Vamos falar sobre crianças malditas. Ou às vezes nem tão malditas, mas que são fodas. Mas que estão nos filmes. E aí, assim, a gente pegou bastante filmes de terror e depois citamos alguns que não são de filmes de terror. Acho que o Marcel fez um levantamento aí sobre de onde é que surgiu... Pois é, de onde é que surgiu o Dia das Crianças, né? Assim como a maioria das datas, é uma data comercial. Lá na década de 20, um deputado federal, ele queria fazer o Dia da Criança e... Sabe por quê? Porque ele ia usar uma fralda gigante e encher um monte de nota de dinheiro na bunda. Ia gastar tudo com o boneco do He-Man, que os caras estão vendendo a preço de ouro. Mas lá na década de 20, um deputado federal queria instaurar o Dia da Criança e foi estipulado o dia 12 de outubro. Só que essa data só foi vingar mesmo lá nos anos 60, quando a Estrela, numa parceria com a Johnson & Johnson, resolveu fazer uma campanha de uma semana, agora não me lembro se é uma semana ou um mês, para tentar alavancar suas vendas. E eles utilizaram... Era Semana do Bebê Robusto? Semana do Bebê Robusto, exatamente esse o nome, Semana do Bebê Robusto. E eles utilizaram essa data, esse momento dessa data, que pegava o início de outubro. Né? E foi quando vingou mesmo a data, que era o Dia da Criança. No ano seguinte, outras lojas começaram a utilizar isso para fazer campanhas de vendas de brinquedo e enxoval de bebê e tal, não sei o quê. Claro, e com o tempo virou essa data comercial. Devia ser um momento em que as coisas de criança ficavam meio encalhadas, assim. Deve ter sido uma circunstância, assim. Que nem todas as outras datas, sei lá, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do sei lá o quê. Momentos em que, a gente tá um bom tempo já sem vender, inventa uma data daí pra voltar a vender isso aqui, assim. Aí Dia das Crianças vai vender coisa de criança, roupa de criança, brinquedo, enfim, coisas de criança. Eita. E também tem outra história que eu tava pesquisando, porque dizem que criança, quanto mais nova ela é, mais sensitiva. A criança não mente, né? Criança não mente. Criança é cruel. Cara, criança é cruel. Criança é sincera. Só que esse negócio de criança, quanto mais nova ela é mais sensitiva, ela é mais sensível a algumas coisas. Ela enxerga coisas. Exatamente. Que nem um gato que fica olhando assim pro nada, assim. Criança também fica. Criança e gato. Próximo programa, Gatos do Mal. Tem aquele... Como é que é o nome mesmo? Sleepwalkers, acho que é. Que é um do Stephen King. Do cara pessoas... com a mãe dele lá. Que o cara come a mãe dele, que droga. Eu lembrei do Gato do Cemitério Maldito só. Também, é verdade. Mas enfim, crianças são esses anjinhos, né? Esses anjinhos do céu. Ai, sumam daqui, diabos! Tu viu que estão criticando? O Fábio Porchat deu uma declaração dizendo que criança é o diabo, não quero ter filho. Daí aparece ele abraçado com uma atriz no Criança Esperança, assim. Nada impede, o cara pode não querer ter filho. Nada impede que ele ajude de alguma maneira, exatamente. Então vamos começar, né? Filmes que tem crianças e tal. Endiabradas. A gente não fez assim, que nem no De Carros, que foi uma linha do tempo, né? Tal. Não, aqui a gente foi lembrando e foi botando na lista. Então a gente começou com a Samara no Chamado. Samara, Chamado 2002. 2002, esse filme foi que tem o Ringu, né? Que é o original. Oriental. Esqueci de falar em japonês, cara. Ringu.
que é a original japonês, que eu não sei de que data é. Deve ser tipo 2001, porque os americanos veem um troço e já querem fazer remake, né? Não acho porque eles não leem, não gostam de ler legenda, aqueles filhos das putas. Cara, acho que o Ringu é dos anos 90. Ah, deve ser. Mas esse de 2002 americano foi uma surpresa, porque eu me lembro que eu fui no cinema e vi o pôster e não sabia nada do filme. E eu fui no cinema assistir e achei muito massa. O primeiro. O segundo já espicharam a história do jeito ridículo. E o terceiro, então, nem se fala. Eu não gosto. Não gosta? Não gosto do chamado. Não tá curto. Não. E por que ela é amaldiçoada, tu lembra? Ah, porque tem a história da guria, né? Então, porque a criança e tal, tem uma guriazinha chamada Samara, que foi, sei lá, jogada dentro de um poço, né? Foi mantida dentro de um poço. Não sei se ela morreu dentro do poço, o que aconteceu. Dá a entender que ela morreu no poço. E aí, forças sobrenaturais fazem com que a guria lide com fitas VHS e telefones. Né? Não, é que A maldição daí passa por uma fita VHS. Hoje em dia não funcionaria, né, cara? Quem é que vai assistir uma porra de uma VHS? Nem DVD as pessoas vão assistir. Blu-ray, já pensou? No YouTube. Aí não, todo mundo morre. Parece que na história eles tiram a criança viva de lá, mas ela não tá sozinha, assim, ela não tá normal. Daí gravam uns vídeos com ela, entrevistando, tentando entender e tal, e ela meio que toma conta dessa mídia pra espalhar o mal, sei lá. É, uma coisa que é legal, assim, é a tal da fita, né? Porque é um troço bem videoarte, assim. É, bem artístico. Sabe? Um troço que não faz muito sentido. Uma cadeira voando, umas imagens fora do ar. Tipo uns vídeos do Guarulhos, aquele que a gente falou lá. O Guarulhos Fantástico. Não, mas é bem coisa de videoarte mesmo, assim. Então, tipo, é legal, interessante. E aí tem o lance, né? A pessoa assiste a fita, não entende porra nenhuma do que acabou de ver, e aí logo em seguida toca o telefone e atende, e aí 7 dias. 7 dias. E aí que porra é os 7 dias? Porque ali há 7 dias a pessoa vai morrer. Se ela não gravar a fita e se passar ela não adiante, gravar a fita, né? e passar pra outra, se ela não passar a fita pra outra pessoa ver, ela morre. Se ela passar, ela não morre. Parece aquele It Follows, né? É, semelhante. Tipo, tu tem que passar o mal adiante. A diferença. Sai de mim, vai pra lá. A diferença é que o It Follows é tipo uma doença sexualmente transmissível. Assim, e ele tem que passar pra outra pessoa. Só que aí o mal vai lá e mata aquela pessoa, depois vai te matar, e depois pra quem passou pra ti, por aí vai. Muito bem. E aí tem a história da guria, uma guria, né? Com o cabelão na frente da cara, toda molhada, assim, com um vestidão todo sujo. A gente não vê o rosto dela e tal. E ela sai, né, de dentro da TV pra matar as pessoas. Eu não me lembro se ela sempre sai de dentro da TV. Ou sempre. Tem uma cena que ela sai de dentro da TV. Sempre sai de dentro da TV. E aí a pessoa fica toda retorcida, assim, né? Seca. Ela murcha, sei lá, eu gostei desse filme, eu achei bem legal, bem dirigido. É do mesmo cara que dirigiu o Piratas do Caribe lá, o Gore Verbinski. Dirigiu o Rango. Tem um filme dele que é muito bom, A Cura. A Cura é muito bom. Não vi ainda. É massa. Esse cara é um bom diretor. Cara, tem no Netflix, cara, agora tu tem internet em casa. Ele tem internet em casa, é verdade. Um novo mundo se abre. Depois, A Aldeia dos Amaldiçoados e A Cidade dos Amaldiçoados. De 1960, A Aldeia, e 1995, A Cidade. O original eu não vi. O de 60 eu não vi. Eu vi esse remake de 95, que é com Christopher Reeve. Que é dirigido pelo John Carpenter. Que é aquela história, né? Tem as crianças que nasceram todas no mesmo dia. Um cabelinho branco. Um cabelinho branco, assim, meio cogumelinho, assim. E ando em fila. Com os olhão, né, arregalado, brilhoso, meio branco, assim, também. E fica aquele olharzão parado, tipo, olhando pras pessoas. Do nada, um dia lá, uma noite, as mulheres todas todo mundo da cidade desmaia, né? E todas as mulheres, elas acordam grávidas. Uhul! Grávidas dessas crianças com cabelo branco. Isso aí foi um Boa Noite Cinderela, isso aí é crime, hein? Cara, tô fazendo... não tem nada a ver com o assunto aqui. Eu tô fazendo o roteiro do Nerd Renegado, falando sobre artistas que afundaram sua carreira. Tem o Bill Cosby, comediante, que ele usava Boa Noite Cinderela com as atrizes. Caralho, que filho da puta. Mas foi condenado. Mas assim, essa Cidade dos Amaldiçoados não é um terror, né? Eu me lembro quando eu vi quando era piá, tinha medo, mas eu vi de dia. Talvez isso tenha amenizado. Mas é que tem as crianças do mal, né? Tem isso. A criança fica olhando com o olho aceso pro cara, daí o cara
começa a ficar meio hipnotizado, ele sobe no telhado, pega uma vassoura, bota no peito e você joga. E a vassoura atravessa o cara. E uma vassoura, cara. Aquela Christy Alley que fazia o Olha Quem Está Falando, tá no filme. Daí ela tá lá com a criança, daí a criança acende o zoinho pra ela, ela deita, pega um bisturi e começa a se cortar. É bizarro isso. Bizarro isso. Mas, cara, é um bom filme. É um filme legal. Não é Eu dizia pra minha sobrinha que ela era da Cidade dos Amaldiçoados. Quantos porque anos ela tinha? Ela tinha uns 2. Que droga. Porque ela é bem, cara, bem loirinha, branquela, com olhão azul, assim. E às vezes ela ficava parada olhando pro nada, assim. E eu assim, o que foi? Cidades Amaldiçoadas aí, ó. Ela tá nessa lista aqui, não. Depois, Macaulay Culkin, não peguei o nome do personagem porque foda-se. É o piazinho maldito, aquele de O Anjo Malvado. O Anjo Malvado. Ele e o Elijah Wood, o Hobbit. Ele e o Frodo. Ele e o Frodo lá no filme de 93. Eles são primos, né? São primos. São primos, e aí assim, o Frodo é o primo normal, bonzinho, e o Esqueceram de Mim é o primo... Ei, o diabo, filho da puta, cara, ele pega uma besta e sai caçar um cachorro, né? Eles matam um cachorro, aí pega o cachorro, jogam dentro de um poço, depois ele faz um espantalho, assim, e joga de cima de um viaduto e faz uns 50 carros pechar, assim. É um baita acidente. Ele ameaça que vai matar o primo, né? Eles estão na casa da árvore, assim, o guri vai cair, ele fica segurando o guri, dizendo assim, eu poderia ter soltar agora, que não sei o que e tal, blá, blá, blá. E o final é legal. A gente vai falar o final aqui? Acho que não precisa. Bom, mas caso não tenha visto, o final é bem interessante. É legal. E o filme, né, é legal no geral, assim, fica aquele climão, né, que vai criando, assim, o gurizinho vai ficando cada vez mais filho da puta, ele é um bandido, cara. E aí o outro fica metido nessas merda, porque aquilo assim, vai junto, né, vai na pilha. E aí quando vê, tá no meio, assim, do caralho, acabou de matar o cachorro, aí depois tem que ajudar a jogar o corpo do cachorro. Acaba virando cúmplice. Ele vira meio que cúmplice, assim, mas sendo inocente, sendo mongolão. Eu me lembro desse ano, isso foi um tempo depois que ele fez o Esqueceram de Mim. Aham. E muita gente criticou ele por ter feito esse filme, porque, ele fez um filme pra criança. É completamente oposto, assim. E era muito oposto. Eu achei legal, assim. É legal, é legal. Eu achei legal ele se arriscar e tal. É legal. Mas é o capeta. Meu primeiro amor. Meu primeiro amor. Meu primeiro amor, parte 2. Um que a gente não botou nessa lista aí, o Pimentinha. Não botou o Pimentinha. Caralho, esse guri é um desgraçado, cara. E o filme é muito bom. O filme é divertido. Como é que é o Sr. Wilson? É o Martin Landau. Ele tá muito legal no filme. Cara, tá muito filme caricato. É muito legal, cara. Tem o Pestinha. Também não tem? O Pestinha já é anos 80. Eu vi o primeiro, não me lembro. Teve o Pestinha 1, 2 e 3. O Pestinha é aquele que uma hora ele tá fantasiado de diabinho, assim. Cara, o Pestinha é mais legal que o Denis. Tem um que ele liga uma... É esse, que ele liga o negócio dele. Então começa a vomitar. O sprinkler. Que droga. Cara, o Pestinha é mais legal que Denis, o Pentinha. E ele é completamente endiabrado, tanto que ele se fantasia de diabo naquela festa fantasia. E ele joga todos os presentes da guria na piscina. Cara, eu assisti esses dias, esse filme é muito bom. Cara, eu não me lembro. Assisti 1 e o 2. Eu não me lembro. Cara, é muito... Tava passando na TV, foda-se, assisti os dois. E toca Bad to the Bone numa cena lá. Muito bem. Dele cresceu e virou fez aquele filme O Peste. O John Leguizamo. Que é caçado, né? Sim. Que é tipo Bacurau. Assim. Próximo. Lembrei daí de um meio parecido com isso, que é... Eu não lembro o nome direito, certo? Mas é tipo o ajudante do diabo. E aí o Piazinho é um gurizinho que é tipo o ajudante de um cara que é um assassino em série, assim, e tal. Que é mais ou menos no Pimentinha esse. Não conheço. Depois a gente tem aqui, Gage, de O Cemitério Maldito, de 1989. Do Gage. Cara, é um dos mais conhecidos. Quando fala em criança maldita de filme de terror, com certeza esse guri vai estar na lista. Assim. Tem outro que tem cabelinho branco.
Cara, pra mim esse gurizinho lá em 1989, né, nesse filme, naquela cena que ele vem com o bisturi, assim, é a personificação do Chuck. Se fosse de carne e osso, o brinquedo assassino, ia ser aquele gurizinho naquela cena, que ele vem andando assim, parece um boneco, cara. Mas o guri atua bem, né? Porque atua muito bem, o cara tá segurando ele, eu acho, e ele tá assim, Cara, e o Piá tem tipo 3 anos. Cara, é muito massa, cara. A atuação do guri é muito boa. A gente não piada de 3 anos. Não, pra quem não sabe a história, o Cemitério Maldito, a família vai morar num lugar lá e o gurizinho... acaba acontecendo um acidente que passa uns caminhão a toda velocidade na frente da casa, né? Isso é bizarro. A toda velocidade mesmo. Cara, imagina um caminhão caminhado vindo a milhão. Era pro gurizinho ter virado... bater. Guisado. Se o cara passa na estrada, às vezes, sei lá, por uns bichos atropelados, e é exatamente isso que vira. É uma criança de 3 anos atropelada por um caminhão gigantesco, embalado, assim, ó. E o que acontece? Fica o corpo do gurizinho no chão e o caminhão tombado, assim, e depois o gurizinho volta e ele tá inteiraço, só tem uma cicatriz, assim. O pai enterra ele num cemitério indígena que trazia os seres de volta à vida. E ele só que do mal, né? Só que voltava com defeito. Daí ele vai lá, enterra o filho volta diabrado, assim. Não é exatamente o filho que é do mal, né? Algum espírito que tá naquele corpo lá. Que faz e é qualquer coisa, porque eles enterram o gato volta do mal. Enterra o gurizinho volta do mal. Já tinha acontecido, né? O velho conta pra ele que uma vez tinha acontecido de uma mãe, eu acho, tinha enterrado um filho que tinha voltado da guerra, alguma coisa assim. E ele voltou... Tinha voltado, sei lá, tinha voltado o corpo, eu acho, do filho. Isso. Só na guerra. Nesse filme eu acho que tem a frase que depois que morreu, não é tudo que volta à vida não é bom confiar. Como é que é? Tem uma frase tem assim. Uma frasinha, mas eu não me lembro. Que é, sei lá, é melhor enterrado do que sei lá o quê. Eu não lembro. Tipo, não traz de volta. Morreu. Morreu. Crema. Não, crema nada. Doa todos os órgãos, depois bota depois fogo. Crema. Gage, cara, é muito legal, cara. Eu não sei se aquela remake... cena que ele surge, ele vai no velho vizinho, e o velho tá caído e ele mete o bisturi no tendão, assim, do velho. Cara, o Piá volta com uma força do caralho, assim, também, né? Piazinho de 3 anos, assim, corta que nem manteiga a perna do velho, assim, bota massa. Daí o velho tá caído no chão gemendo, ele chega lá... Cara, é muito massa. Próximo. Isaac e todo o grupo de crianças em Colheita Maldita de 1984, que também é baseado em um livro do Stephen King. Esse eu não me lembro de nada. Cara, eu só me lembro que tem a Sarah Connor, a Linda Hamilton. Eu não me lembro de nada desse filme. Eu vi no SBT de tarde. É bem massa. E assim, Colheita Maldita tem, sei lá, uns 9 filmes. Mas o mais legal é o primeiro. E aí tem um casal que tá viajando. Abre um parênteses, me diz uma série de filmes de terror em que os que vieram depois do primeiro sejam bons. Porque tudo que é filme descamba, né? Deve ter. Mas de terror. Deve ter. Tipo o Hellraiser. Meio difícil Sexta-feira 13 agora, assim, sem pensar muito, mas... Tô olhando uns cartazes em volta aqui. Tem o Evil Dead, que o segundo é melhor. Evil Dead, o segundo é melhor. Ali o Extermínio é legal. Não é melhor, mas é legal também. Eu acho que manteve. Eu gostei bastante do Extermínio 2. Porque os caras sempre descambam de um jeito bizarro. Assim, o Hellraiser tem um que vai parar no espaço. Centopeia humana. Não, tá. Isso aí é ruim tudo. A Casa dos Mil Corpos, mas é que depois os outros não são terror, né? O primeiro é terror, mas o Rejeitados pelo Diabo é bem melhor. Mas aí sei lá que tipo, que gênero é Rejeitados pelo Diabo. É violência, é o gênero. Enfim, qual é a história do filme? Que filme nós estamos falando mesmo? O Colheita Maldita. Colheita Maldita. Dá um casal, chega num... Pelo que eu lembro, assim, o casal chega numa cidade, tá viajando, chega numa cidade, e aí tem umas crianças malditas lá. E esse é o filme. Esse é o filme. Eles são, tipo, atacados por umas crianças, sabe? Não tem adultos e tal. E aí, pelo que eu lembro, tem alguma coisa que mostra, tipo, antes, assim, uns adultos sendo atacados pelas crianças. Então, tem um grupo de crianças que domina aquela cidade, aquele vilarejo, sabe? Um vilarejo, assim. Que tem um líder, é tipo uma seita, né? De crianças que tem um líder.
e que cultuam aquele que está, não me lembro agora, que é aquele que está, aquele que habita atrás do milharal. Então, né, tem o milharal e tal, e tem um ser sobrenatural que é cultuado por essas crianças, é tipo o deus delas, que é maligno, assim, é aquele que anda só por trás do milharal, alguma coisa assim. E aí eles, né, vão atacar esses adultos e tal, e os adultos vão, né, o casal se vai revidar, e aí começa a acontecer coisas sobrenaturais, assim, tipo, sei lá, uma criança morre e volta possuída daí pelo ser que habita por trás do milharal. E, cara, tem o líder da seita, que é o Isaac, esse que parece um velho, cara. Ele é uma criança, mas parece um velho. E ele fala assim, com aquele chapéu de sei lá... De milhareiro. De um estereótipo bem específico, mas que eu esqueci o termo, assim, de americano, assim, sabe? Caipira. Não exatamente, mas é que é um chapéuzinho muito específico, assim, mas é... Cara, é bizarro o jeito que ele fala, assim, do jeito que ele fala, xingando as pessoas e mandando as crianças matar os outros e tal. E aí ele fica dizendo, não, porque eu sou o líder e desobedecer a mim é como desobedecer a ele que anda por trás do milharal, que não sei o que lá. E aí depois ele volta todo do mal, assim, porque tem um outro gurizão que participa da seita que é tipo... como se fosse o Brutamontes, assim, é mais que um piá, sabe? Só que é um pouco mais velho e tal. E ele é mega ruivo, assim, dele. Ele é o Brutamontes do grupo e tal. Que é o Malakai. E aí depois ele volta do mal, assim. He wants you to, Malakai. E aí, enfim, por aí vai, tá? Então é legal o filme, vale a pena. Eu não me lembro quase nada desse filme. É no final desse que sai uma luz lá do milharal, fogo e tal, que eles botam fogo no milharal. Eles botam fogo no milharal e tal. E, cara, é massa o filme, bem massa mesmo. Stephen King. É. Flertando com o sobrenatural. Flertando. Depois temos, esse eu não vi, eu lembro de ver isso aqui, tipo, pôster disso aqui nas locadoras, mas nunca assisti. Em VHS, meninamá.com. Meninamá.com. Que em inglês é Hard Candy. Hard Candy. Doce duro. Docinho duro. Conta a história do... Esse é com o Patrick Wilson. Patrick Wilson é aquele cara que fez o Invocação do Mal, ator aquele. E aquele Sobrenatural. E aquele também. Sobrenatural, e é o vilão do filme do Aquaman. Tu viu o Aquaman? Não vi. É legal. Não sabia que ele era vilão. E ele é um cara de 30 e poucos anos, 32 anos, que tá trovando menininhas no Facebook. Não tinha Facebook na época, era... Orkut? Não, era 2005. Outra rede social. 2005, Orkut. Mas é outra rede social que tem mandando depoimento, não aceita, hein? Enfim, ele trova durante umas 3 semanas ou 3 meses, não me lembro, uma guriazinha, daí ele marca um encontro. Ele chega lá, conhece a guriazinha e tal. A guriazinha é aquela Ellen Page, aquela que fica invisível nos filmes do X-Men. Qual foi outro filme que ela fez? Ela tava numa série, agora tá vendo Netflix. Enfim. Uma série aí. É uma que entrevistou o Bolsonaro no Brasil. E o Bolsonaro falou, não tenho problema nenhum com garotas homossexuais, porque se você não fosse, eu poderia dar em cima de você. E ela fica olhando pra ele bem sério, assim. Sabe? Merda. É bizarro. Tá, mas enfim, ela aparenta, é pra ser uma guriazinha de 13, 14 anos, mas ela tem um pouco mais, assim. Então, o cara convida ela pra ir na casa dele, o cara tem um estúdio, a casa dele é um estúdio, e ela vê que ele tem várias fotos de meninas, e todas as fotos ele tira lá. Daí ela começa a infernizar a vida do cara, amarra o cara, mantém ele como refém e tal, e ele percebe que ela quer uma vingança, ela tá se vingando. Quem é tu? O que tu quer comigo e tal? Dá a entender não, que alguém, ela soube que ele fazia esse tipo de coisa com meninas, levava pra lá, fazia o que tinha que fazer e tal, tirava fotos. Fazia o que tinha que fazer. Então você que trova menininhas nas redes sociais, se cuida. Você vai se dar mal, seu filho da puta. Esse filme recebeu um prêmio em Sundance, uma coisa assim. Sério? É um filme interessante. Eu sempre via aquele cartaz e o nome ridículo. E sempre achei que fosse uma bosta o filme. Não, o filme é legalzinho, mas o nome do título brasileiro é ridículo. Meninamá.com. Vamos abrir esse site se existe. Ai. Mas assim, é um filme legal. Tipo, a guria, ela tem uns 15 anos no filme ali, ela faz o diabo com o cara, assim. O cara se arrepende, logicamente. Vale a pena. Depois temos O Orfanato. Que é um filme... Guilherme Del Toro. É dele? É dele?
Lembro que isso é dele. Dirigido por ele ou produzido por ele? Eu acho que é dirigido por ele. Será? Inclusive, a NECA lançou umas action figures desses bonequinhos, desses guri recentemente. Recentemente, 2 anos atrás. Eu sei que tem o Edgar Vivar, né? O Sr. Barriga. Cara, eu não lembro dele no filme. Tem ele no filme. Eu nem prestei atenção nisso. Eu assisti esse filme faz tempo, o filme é de 2007, eu assisti, eu acho que na época. Lembro que eu gostei do filme, mas hoje eu não lembro de quase nada do filme, assim. Eu lembro que tinha um gurizinho que era, sei lá, uma assombração no lugar, assim, né? Acho que a mulher via o gurizinho, mas na verdade o gurizinho era tipo um morto, né? Que era assim. Esse filme se passa nos anos... A Segunda Guerra é quando? 40. É, por aí, então. O filme se passa nesse período dos anos 40 e uma bomba tinha caído lá. Várias crianças já tinham morrido ali naquele orfanato. E esse orfanato foi reconstruído e tal, e foram mais crianças, não sei o quê. Daí algumas crianças viam esse fantasminha, camarada, por lá. Era a criança, ele era meio deformado, tipo, ele não tinha... Dava a impressão que não tinha os olhos, né? Ou ele não tinha os olhos, não sei. Eu não lembro. Ele tem uma expressão meio catavérica, assim. Ele não usa, tipo, um saco na cara. Eu acho porque que assim, ele é um espírito que ele quer ter amiguinhos. E as crianças têm medo dele. Fantasminha camarada, cara. É o fantasminha camarada. Né? Tanto que depois também acontece uma invasão, depois no orfanato, não tem uma história assim? Eu não lembro. Pois é, eu lembro pouco mesmo, cara. Mas enfim, a criança... Orfanato, assombração de criança. O espírito tava lá nesse orfanato, esse orfanato foi religado, foi reutilizado como orfanato, e esse espírito tava lá. E algumas crianças viam ele. Isso me lembrou... Como é que é o nome do filme mesmo? Não, mas assim, ó, é um filme do Del Toro, não sei se ele é diretor, eu acho que ele é diretor. E os filmes dele valem muito a pena assistir. O Labirinto do Fauno, que tem uma agulhazinha massa também, é muito verdade. Tem muito a agulhazinha, é muito bom mesmo. Tá sendo a garrafada? Tem um general que pega uma garrafa e começa a bater na cara de um... Não. Ei. No Labirinto do Fauno? É. Não lembro. Ei, tu viu o cara fazendo assim, afundando o nariz. Isso aí deve acontecer mesmo. Se alguém tomar várias garrafadas. Eu te cortei. Não, eu tava dizendo que, falando, né, de criança com um saco na cabeça e tal, eu lembrei de uma que é... Eu não lembro agora o nome do filme, mas é tipo, sei lá, Contos de Halloween. Eu acho que é Trick or Treat, um dos 1000 filmes chamado Trick or Treat. Que é um gurizinho, assim, que tem uma cabeçona, assim, que é um tipo de espantalho, assim, sabe? De saco de estopa e com um pirulitão na mão, assim, e tal. Que é um filme que tem vários contos... e aí esse gurizinho tá nos contos, assim, ele virou meio que também um mascotezinho de Halloween, assim, esse personagem acabou virando, né, acabou ficando conhecido por isso, assim. É Sam, eu acho que é Sam o nome do personagem até. Agora eu vi o cartaz ali, o portão, que tem tem 2 guris que abrem o portal pro inferno no pátio de casa, né? Escutando um vinil de metal ao contrário lá. E aí abre um portal pro inferno no pátio de casa e tem uns demôniozinhos pequenininhos em stop motion e tal. É bem legal esse filme. É massa, é massa. Stephen Dorff, gurizão. É bem massa. Gurizão não, crianção. O portal, o portão. O portão. O portão é massa mesmo. Outro que eu vi no SBT, Cinema em Casa. Eu acho que tem o Portão 2. Tem, mas eu nunca vi do que se trata. Nunca vi. Podia ter um remake desse. Talvez. Com efeitos especiais decentes, assim. Mas tem horror. Não... Aí, falando em remake, então, It, né? O primeiro ali, que é um grupo de crianças que é aterrorizado por um palhaço demoníaco. Depois desse remake, o último, todo mundo conhece It, assim, ou pelo menos sabe do que se trata. Mas esse primeiro, ele passou como seriado aqui no Brasil a primeira vez, né? Não, tô falando do remake. Tu tá falando do remake já? Tanto faz também. 2017. Mas, né, o original também. É a mesma história. Coisa, é baseado no livro do Stephen King, de novo. Que dizem que no filme, no livro, tem uma cena pesada, que é uma suruba das crianças, né? Tem. As crianças matam o palhaço e aí fazem uma suruba. Fazem a primeira... Matam não. A primeira vez que eles se livram do palhaço por 27 quando eles são crianças anos, ainda, né? Eles fazem uma orgia ali. Mas, isso é bizarro. É muito bizarro. Eu não li o livro. Sei que o livro tem, tipo, umas 1.500 páginas, assim. Tem uma cena que eles tiraram do livro também, que é uma
que o palhaço... Isso entraria no segundo filme, que foi lançado ano passado. Do palhaço pegando um bebê e comendo um bebê. Daí eles tiraram essa cena ele come uma guriazinha, né, embaixo da arquibancada. Come a guriazinha embaixo da arquibancada. É legal aquela cena, assim. É uma das poucas cenas legais, assim, que dá um cagação no filme. Mas o livro é bem mais violento, pelo que eu percebi, assim. Normal, né? Praticamente todas as adaptações são assim. O legal, então, do It é que tem essa... Nesse caso, as crianças, elas não são do mal, as crianças são os heróis, né? No primeiro ali. E depois no segundo eles já são adultos. Mas tem aquela questão assim do grupo, né, de amigos e tal. É bem legal. E isso lembra o cara de alguns outros filmes, até de outros gêneros, né? Tá lá no fim da lista. Tipo, só acelerando um pouco mais, até pelo nosso tempo. De alguns outros filmes que tem crianças, que não são filmes de terror, mas são legais com crianças, do tipo Goonies. Esses dias assisti de novo. Cara, Goonies é um dos meus filmes favoritos. Preciso rever, faz muito tempo. Esse dia tava passando também na TV e vou assistir, foda-se. Dublado, lógico. Cara, Goonies é maravilhoso. Tem o Conta Comigo, que é um filme também baseado em Stephen King também. Só que não é terror, é tipo um drama e aventura de crianças. As crianças vão lá achar um corpo. É um grupo de amigos que cada um tem um problema na sua casa, assim. E eles um dia ficam de cara e saem. E nós vamos procurar o corpo de um guri que tá sumido e que acham que morreu. Vamos entrar numa missão, vamos fazer isso. Cara, o filme é muito massa. É muito massa e tem diversas coisas que são icônicas da cultura pop, assim, né? Do tipo, eu tô com sanguessuga no saco. Ou então o guri derrubando o pente na ponte na hora que vem o trem, assim. Muito massa. Stranger Things, né? Que é mais recente. E o Stranger Things, então, acaba ele suga tudo isso que tem nos Goonies, no Conta Comigo, no It, em todas aquelas coisas com crianças. ET. No Portão. ET também, com crianças. O Portão, todos esses filmes com crianças e com terror e coisa assim, e joga no liquidificador, e a primeira temporada sai uma coisa legal. Nas outras, depois vai diminuindo. Ainda é legal, mas vai diminuindo. Na primeira é bem massa. Eu tô curtindo. Super 8. Que também é outro que emula muito filmes dos anos 80, assim, com criança, um mistério a ser resolvido, um monstro e tal. E é legal. E é muito legal. É muito legal. E aí lembrei também, já pra juntar aqui um que a gente tinha colocado na lista, que é a gurizadinha do... cadê na lista aqui? Porque eu esqueci o nome do filme certo. Gurizadinha do... Piazza aqui, ó. Piazza Deu a Louca nos Monstros. Deu a Louca dos Monstros. De 1987, que também é isso. Um grupo de gurizada que acaba descobrindo que tem monstros na vizinhança, assim, e que querem, sei lá, abrir um portal pra alguma coisa. Não me lembro o que o Drácula quer fazer. O que ele vai fazer? Ele vai abrir um portal, eu não me lembro. Vai ganhar um poder supremo, alguma coisa assim, sei lá. Mas os monstros da vizinhança é o Drácula, é o lobisomem, a múmia. Os monstros clássicos, assim. Os monstros clássicos da Universal. E é muito, muito, muito massa esse filme. Cara, esse filme tem o que talvez seja as representações, né, visuais mais legais desses monstros clássicos. Do cinema, assim. Cara, o monstro da lagoa lá, ele tá muito massa, cara. E também tem a cena clássica do chuta o saco do lobisomem. O lobisomem tem saco? Aí, ele vai lá e chuta e realmente o lobisomem tem saco. Eu chutei o saco do lobisomem! Corre, corre! Cara, é muito massa. E aí lembra um pouco também que já não é criança, mas tem gurizada no meio do Garotos Perdidos, né? Garotos Perdidos. Mas ainda assim é gurizadinha que caça vampiros. Esse filme é marcante. E aí lembro daquele também da gurizadinha com vampiro, que é com o... Como é que eu esqueci o nome do cara do Máscara lá, porra? Jim Carrey? Jim Carrey, que ele vira um vampiro. Sei lá, Procura-se Garotos Virgens, acho que é o nome no Brasil. Que ele é mordido por uma vampira lá e tal. Não conheço esse. Assiste, então é legal. Mas enfim, tem bastante filme, nós temos... Não, mas nós ainda temos uns 15 minutos. O que mais? A Charlie, em Hereditário, qual que tu ia falar? Seguindo a lista ali?
A guriazinha do Poltergeist. Ah, a guriazinha do Poltergeist. Pulei. Cara, muito massa. Poltergeist é um baita filme de 1982, cujo remake é uma bosta. Eu nem assisti, cara. É muito fraco, muito fraco. Imagino. Mas esse filme do Poltergeist, eu me lembro que o Fantástico fez uma matéria sobre o Poltergeist e eu me caguei de medo, porque o Poltergeist aparentemente é um troço que realmente existe, né? Então, as coisas saem voando aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Acabou de voar um Uma família vai morar num condomínio novo lá, de uma empresa, que o cara tá trabalhando numa empresa, a empresa dele é responsável por esse condomínio novo. Mesmo, não lembrava que era isso. Coisas estranhas começam a acontecer, né? Umas cadeiras começam a ficar em cima dos tonéis, assim, que nem tá aqui. Do nada, né? A mãe tá falando com a guriazinha, aí ela vira pra mexer em alguma coisa. Quando ela vira de novo, tá todas as cadeiras empilhadas em cima da mesa, assim. De um jeito bizarro que... Sabe? Então coisas estranhas começam a acontecer. A guriazinha tá na TV, daí sai uma mão, assim. A guria, ela começa, né, a conversar com a TV fora do ar, assim. Ela começa a conversar e bota as mãos na TV, assim. E aí Tanto que é o pôster do filme, esse guriazinha com as mãos na TV. E ela diz, né, pra família assim, eles estão aqui. E aí começa a sair aquelas coisas da TV, assim. Eles estão aqui. Porque quem viu esse filme dublado tem medo dessa vozinha, assim. Cara, e nesse filme tem aquela velha bizarra pra caralho também, que é massa, é uma das heroínas do filme. A mãe de nada do filme. É, a mãe de nada do filme, cara. É uma velha dessa altura, e se vocês não sabem que altura é essa que eu tô dizendo, é tipo 1,20 m, assim. Ela tinha 1,50 m e poucos. Ela tinha 1,50 m e poucos. E o bizarro... Bom, depois eu vou contar essa história. E, assim, ó, a guriazinha do filme é a... Como é que é? A Heather O'Rourke. Não, essa é a atriz, não é? É a atriz. A atriz que fez a guriazinha. Sim, não lembro o nome da personagem. Tá, a personagem no filme, ela acaba sendo... Ela é sugada, né, pela TV e vai parar numa dimensão paralela. E aí vem essa mãe de Ná pra tentar meio que exorcizar a casa, tentar Caroline. Puxar. Caroline, venha para a luz. É isso, cara, venha para a luz, caralho, Caroline. É isso mesmo. E ela fica repetindo E é uma isso. velha com uma voz bizarra também, né, cara? E aí, cara, E aí a guriazinha, né, quando a guriazinha some, ela fica aquela vozinha também, isso é muito legal. A guriazinha tem uma atuação boa quando ela tá só com a voz também, do tipo, mamãe, onde vocês estão? Que não sei o que, eles estão aqui. E ela começa a gritar socorro, a mãe desesperada, assim, na frente da TV. Bah, tá louco, é um baita filme. Cara, que filme massa. Que é escrito pelo Spielberg, né? Produzido pelo Spielberg, né? E eu acho que ele... Mas é que tem uma história que originalmente ele tinha sido escrito pelo Spielberg pra ser a continuação de Contatos Imediatos de, sei lá, qual grau. E aí pegaram o Tobe Hooper, que é o diretor, né, entre outras coisas, do Massacre da Serra Elétrica e do Força Sinistra, pra dirigir. E aí ele falou assim, não, quem sabe a gente faz, não faz muito ficção científica, a gente faz um troço mais terror mesmo, assim, e tal. E aí acabaram fazendo Poltergeist, que daí, na verdade, dizem que, apesar de ser assinado a direção pelo Tobe Hooper, dizem que quem dirigiu de verdade o filme foi o Spielberg. E outra curiosidade foda do filme, lá no final do filme, que tem, assim, A casa é sugada, assim, a casa é destruída. Não, a casa, pra quem não sabe, as casas foram feitas em cima de um cemitério indígena. Só que os caras não tiraram os túmulos, eles tiraram as lápides. Tanto que no final o cara pega o chefe dele pelo colarinho. Desgraçado, tu não tirou os túmulos! A casa é sugada pelo chão, assim. E aí fica tipo não, ela some num E aí fica um lago, fica um buraco de onde tinha a casa, cheio de água, assim. E aí tá a mulher lá dentro daquele lago, assim, e começa a brotar os cadáveres dos indígenas e tal, assim. E, cara, aqueles cadáveres usados no final do filme eram cadáveres reais. Sério? Era mais barato, porque foi mais barato comprar cadáveres do que fazer cadáveres. Que bizarro isso! Cara, bizarro pra caralho, cara. Aquilo eram pessoas mortas de verdade. Esse filme foi um sucesso da bilheteria na época, tanto que originou mais dois filmes. Né? E no terceiro filme, aconteceu duas coisas bizarras. Uma que a guriazinha morreu, né? Ela acordou, ela tava mal. Acordou morta. Não, acordou morta. Ela teve um problema intestinal, coisa assim. Eu sei que ela acordou vomitando, não comeu mais nada e morreu naquele mesmo dia. E outra é que essa baixinha que falava desse jeito aí, que é a mãe de Ná do filme, ela tirou uma foto promocional do filme.
Quando revelaram essa foto, tinha uma fumaça esquisita na foto que não aparecia no momento da foto do estúdio. E ela disse que essa imagem apareceu bem no momento que a mãe dela morreu. E tem a história também da outra atriz que foi, né? Isso. Foi morta pelo namorado, que era uma das personagens, acho que era a irmã. A menina que fazia a irmã dessa loirinha pequenininha aí foi estrangulada pelo namorado depois de uma sessão de cinema. Então tem várias coisas bizarras que aconteceram assim com a equipe. Teve diretor da fotografia que também quase morreu. Eu acho que é no Poltergeist 2, cara, que tem o velho aquele... Chega assim, isso, com um sorrisão assim, cara, que bizarro, cara, não aquele tem parte velho, do rosto, cara. Né? Uma coisa assim. Eu acho que ele tem. Ou ele tem uma cara meio bizarro mesmo. Ah, não, ele tem uma cara meio catavérica. Ele é branquelão, ele vem assim. Vem chegando em volta da casa e tal. Cara, aquilo é bizarro. Cara, tá? mas assim, ó, os outros dois filmes não são tão legais. O primeiro não são tão legais, muito bom. O primeiro é muito bom. Então vamos seguir que tem bastante coisa. Charlie em Hereditário. Então, Hereditário é de 2018, né? Foi aclamado pela crítica, é considerado um dos melhores filmes de terror dos últimos tempos. Realmente é legal se a gente tirar aquela cena final do filme que explica o filme, como se a gente já não tivesse entendido o filme. E aí a história dessa guria, tem uma guria que é meio deformada, sei lá que doença a guria nasceu, que tem uma cara bizarra. Ela realmente é assim, né? A atriz é assim. E, enfim, né, acontecem coisas em volta da guria e tal, mas assistam o filme, tá? Vamos dar um rapidão aqui. Que realmente, a guria morre no meio do filme. E ela não é, sei lá, o demônio não é culpa dela, coisa assim e tal. O Grito. O Grito. De 2004, esse é com aquela Sarah Michelle Gellar. Teve mais 2 sequências e um remake. Que também o original é japonês, né? Também o The Grudge. The Grudge, Mas é um filme... O Grudge. Acontece um gurizinho no filme que eu até hoje nunca entendi a função do gurizinho no filme. Uma guria se muda pra uma casa e nessa casa tem uma fantasma que parece a Samara. Do chamado. Sim. Né? Kayako é o nome assim. Kayako. Porque depois até fizeram um Samara versus Kayako. Que bizarro. Que eu não assisti, não sei mais. Mas assim, eu acredito que a versão oriental seja melhor, porque a versão americana é uma bosta. Eu também não gostei do Grito. E teve mais 2 sequências e um remake o ano passado que passou reto. Assim, Pelo que eu me lembro, a história do gurizinho é tipo, onde vai acontecer merda, aparece o fantasma do gurizinho e tal. E o gurizinho sempre aparece fazendo... E meio abaixado, escondido nesse lugar, assim, e tal. A Maldição de Samantha. Esse aqui não interessa muito o filme. Só interessa, que é de 1986. Só interessa que tem uma hora que tem umas crianças lá que tem uma babá. E, cara, é uma cena clássica de filmes trash. Que pegam uma bola de basquete e atiram. Cara, e se eu não me engano... Será que é? Será que a atriz é a mesma Mama Fratelli? Eu acho que é. Do Poltergeist? Do Goonies. Do Goonies. Eu acho que é sim. Eu acho que é. Que pega uma bola de basquete, arremessa assim, e aquela bola vem e explode a cabeça da velha, cara. Que troço massa. E é só isso, tá? Eu lembro dessa cena, mas não lembro do filme. E é bizarro. O filme é bizarro. A guria, sei lá, vira meio que mutante, sei lá, não me lembro, é uma viagem. Depois a gente tem o Deixa Ela Entrar e o Deixe-me Entrar, né? O Deixa Ela Entrar original é sueco, se eu não me engano, de 2008, e o Deixe-me Entrar de 2010. Americano daí, né? Remake americano, pra variar. A história é que daí tem um gurizinho lá que acaba ficando amigo de uma vizinha e até que descobre então que a guriazinha é uma vampira. O gurizinho é o Good Doctor e a guriazinha é a Chloe Grace Moretz, que é aquela do Kick-Ass. E a gente acrescentou o Kick-Ass na lista só porque ela realmente... Porque são crianças. Porque são crianças muito fodas e essa guriazinha tá muito bem no filme. Ela aprendeu a manipular canivete lá daquele jeito bizarro. Principalmente ela, né? Que o Piá já é adolescente, mas ela é criança no filme. Isso, e assim, o filme recebeu uma certa crítica porque, ela aparece matando, cortando perna, cabeça. E é massa, uma guria de 12 anos, 11, 10 anos. No filme ela aparece recebendo um tiro no peito de quem? Nicolas Cage. Então assim, ó, o que é essa? É muito mesmo, massa. Cara, o Big Dad lá é o Nicolas Cage, cara, que massa. Só que assim, a história do quadrinho ainda é mais legal que o filme, por diversos motivos que um dia a gente fala.
Depois a gente tem o Cole em O Sexto Sentido, que é um filme foda pra caralho. Que filme massa. A maior contribuição do M. Night Shyamalan pro cinema. E o Bruce Willis tá atuando bem. E o gurizinho tá muito bem. O filme é massa. Pena que é um filme que só tem um impacto a primeira vez que o cara assiste. É. Porque depois tu sabe o plot twist do filme, que é o que faz o filme, assim. Isso. Cara, que filme foda, cara. A história é que o gurizinho é sensitivo e ele enxerga pessoas mortas. Tanto que existe a frase clássica também da cultura pop, que é: eu vejo pessoas mortas. Com que frequência? Todo tempo. E aí aparece, né, a visão do guri dele, tá, tipo, tem pessoas mortas passando. Então, realmente, ele via pessoas mortas o tempo inteiro. E ele era, inclusive, né, interagia com essas pessoas mortas, né? Ele aparece uma hora todo roxo, porque uma mulher tava pegando ele pelo braço e tal, assim. E aí, é parecido também a história, que daí lembrei que tem criança também, aquele Os Outros com a Nicole que vão Kidman. fazer agora até um remake. Pra quê? O filme já é muito foda, cara. O filme é muito massa e anunciaram que vão fazer um remake. E aí também tem as crianças, porque né? Tem os filhos da mulher lá e tal. Mas enfim. O gurizinho do Sexto Sentido, o Haley Joel Osment, que foi indicado ao Oscar. Pra quem quer saber como ele tá hoje, assiste a primeira temporada ou a segunda temporada do The Boys. Ele é aquele gordinho de barba que vê, enxerga as coisas. Esqueci o nome dele agora. Eu não me lembro o nome dele. Mas que ele encosta nas pessoas e consegue ler os pensamentos das pessoas. Isso, consegue ver a história da pessoa. Depois a gente tem o Andy em Brinquedo Assassino. Que é uma vítima, o gurizinho, né? É uma vítima, mas é uma criança que o filme inteiro, né, em volta dele. Ele quer lá o good guy, ele quer um good guy, ele acaba ganhando o brinquedo. E aí o brinquedo, né, que é o Charles Lee Ray, né, que é um bandido lá que acabou fazendo um ritual voodoo e transportou a sua alma para dentro do brinquedo. Depois ele quer utilizar o guri para transportar a sua alma pro corpo do guri daí. E aí fica o tempo inteiro o Chuck indo atrás do gurizinho e tal. Andy, vamos brincar, Andy. Sou seu amigo. Depois a gente temos ainda um tempo aqui. Pra acabar, os 3 mais foda, eu acho, assim, na minha opinião, pelo menos. E é mais... eu não sei se seria exatamente nessa sequência, mas muito provavelmente nessa sequência. Então vamos lá, terceiro lugar. Danny Torrance e as gêmeas em O Iluminado. Não, peraí, Danny Torrance é quem? Danny Torrance é o gurizinho. É o gurizinho, tá. Eu pensei Danny Torrance e as gêmeas, tá. O gurizinho que tá pedalando o triciclo. É o gurizinho. E ele vê aquelas 2 gêmeas do corredor bizarro lá. Red Rum. Cara, é o Iluminado. É ele. É o The Shining. Então, é ele que é a sequência do sonho. É ele, o Doutor Sono. Doutor Sono. Não assisti. Também não vi. Resenhas falando que é muito bom, vi resenhas falando que é muito ruim. Não assisti ainda, mas tenho curiosidade em ver. Clássico do Stephen King lá de 80. E o Jack Nicholson sendo Jack Nicholson. Cara, que filme foda. E o Stephen King não gosta. Não gosta? Não gosta do filme. Dirigido pelo... Fugiu o nome, cara. Como é que... Dirigiu 2001. E o Nascido pra Matar. Caramba, cara, como é que a gente foi esquecer? Eu vou correr lá ver o pôster. Caramba! Enfim, a gente sabe quem é, tá? A gente não é retardado, a gente só esqueceu o nome do cara ali. Cara, enfim, o gurizinho é foda no filme, cara. O gurizinho é muito foda. O Marcelo tá procurando aqui. Stanley Kubrick! Ih, nós estamos velho. Depois, tá acabando nosso tempo, a gente tem Damien Thorne em A Profecia. Cara, A Profecia é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Damien Thorne cara, ele é o anticristo, cara. Ele é o anticristo renascido, nascido de um chacal. Um chacal e adotado, simplesmente adotado. A criança nasceu num chacal. Não, eles trocam no hospital lá. Tem essa história que eles trocam a criança no hospital. Que filme foda. Assim, ó, eu acho esses filmes são muito foda porque eles são, do início ao fim, é aquele
terrorzão, suspense sério, assim, sabe? Tipo, realmente é um troço que se leva muito a sério e é competente do início ao fim, assim, sabe? Tipo, cara, é um anticristo. Tipo, enfim, tem a história lá de um embaixador americano, acho que é na Itália. Nasce o filho e tal. E aí o filho vai fazendo uns troços do mal, sabe? Tipo, não vai fazendo, mas vai surgindo um monte de coisas em volta do enquanto o guri tá crescendo. Tipo, tem uma hora lá no aniversário de, sei lá, 6 anos do guri. Uma babá chama atenção, imagina, o embaixador. Então tinha um monte de gente numa festa gigante, numa casa gigante, uma mansão. A babá grita de cima da casa: Damien, tudo isso é seu. E aí se atira enforcada assim e tal, tipo, no meio da festa de aniversário. Assim. E todo mundo, e aí começa a surgir uns troços, tipo, ei, cara, que filme foda. E aí fica a história do pai, do padre. O padre sabe, e aí o padre tenta dizer pro pai que ele é o anticristo, tem que matar ele e tal. E aí o pai, não, faz fuder que tu é louco, meu filho e tal. Só que começa a acontecer todas as mortes, aquelas relacionadas como o padre tinha dito, o padre empalado por um negócio. Cara, que filme foda, cara. Esse filme é um dos melhores filmes de todos os tempos. É um dos meus filmes favoritos. Dirigido pelo Richard Donner, que dirigiu o Superman de 78 e os filmes do Máquina Mortífera. Ou seja, um baita diretor. E tem uma trilha sonora, cara, extremamente satânica. Teve mais 2 sequências, o 2 e o 3. O 3 ele vira senador. É, ele no 2 ele é adolescente, o 3 ele é adulto. E teve um quarto que deu uma guria, assim. E teve um remake no início dos 2000. Teve um remake. Que não é grande coisa. Não é grande coisa. Enfim, o ator que fez o gurizinho, o Harvey Spencer, ele foi preso há um tempo porque Sério? Ele socou um ciclista, brigou com um ciclista. Socou um ciclista. Ele é o anticristo, cara. O anticristo bateu num ciclista. E por último... Cara, não poderia ser diferente. Eu conto também um dos meus filmes favoritos. Assisti quando era criança e me caguei de medo. E até hoje eu acho esse filme um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. O Exorcista. A Reagan. E é um filme bizarro e me perturbou muito esse filme. Isso que eu não vi a versão estendida. Cara, isso que é legal também, assim, ó. O filme é de 1973, né? O Exorcista. A Profecia é de 1976. Então, cara, década de 70. Se eu não me engano... Tem o Bebê de Rosemary também. Não é década de 70 ou é 60 e poucos ainda? O Bebê de Rosemary. Não é dos anos 70? Não sei. Eu acho que é 69, não sei. Enfim. Não sei. Mas também não tá na lista porque o bebê em si não atua no filme, mas é o filho do diabo, né? O Bebê de Rosemary. Mas enfim, a Reagan no Exorcista é uma guriazinha doce, que vive bem com a sua mãe e tal. E aí ela é possuída por um demônio, cara. Possuída pelo Pazuzu depois de brincar lá no tabuleiro de Ouija. Cara, que filme foda, cara. Assim, os efeitos práticos dão outro gosto pro... Outro ar pro filme. Dão um ar muito mais verossímil do que se fosse tudo digitalzão. E toda a construção, Toda a construção da narrativa, tu te preocupa com a guria, com a mãe dela, as atuações. Também tem aquele lance, né, vai aos poucos, assim, tipo, tem uma festa na casa, e aí do nada surge a guria descendo as escadas. Ei, cara, chega a se arrepiar, assim, cara, porque, cara, esse filme é muito foda. Puta que o pariu, cara. E também assisti quando era criança e me encagaçou demais, assim. A guriazinha descendo as escadas e tal, e ela chega lá no padre, eu acho que é, e aí começa a se mijar e tal. E aí começa a ficar doente, E aí, cara, começa a falar com umas vozes bizarras, vomita no padre, começa a flutuar. Então, cara, que construção, que progressão, assim, sabe? Construção do clima do filme foda, cara. Aquela cena em que ela tá, tipo, se masturbando com... Na verdade, ela crucifixo. Tá se matando quase, né? Tipo, com um crucifixo, assim, uma sangueira. E aí pega a mãe, assim, e a cara da mãe, tipo... Your mother sucks cocks in hell. Isso ela fala pro padre, né? Que a mãe do padre tinha morrido e tal. E daí tipo, né, o demônio no lugar da guria fala que conhecia a mãe do padre e que a mãe do padre tava chupando pau no inferno. Cara, esse filme é pesado. Cara, esse filme é perfeito, cara. É muito bom, claro, mas ele é pesado, ele é graficamente violento. E essas coisas, tipo, tu te incomoda porque, tipo, o exorcismo é uma coisa que, teoricamente, a igreja diz que existe mesmo. Tem outros filmes sobre exorcismo, então, enquanto tu... Saiu, inclusive, ano passado, eu acho, um documentário do diretor.
Steven Friednick? William Friednick. Que é um documentário sobre exorcismo. Que é O Demônio e o Padre Amorph. É alguma coisa assim. Tem no Netflix, se eu não me engano. Cara, assim, esses 3 últimos filmes, que é O Iluminado, A Profecia e O Exorcista... Cara, eu não tenho absolutamente nada pra falar mal desses filmes, assim. Eu não mudaria nada nesses filmes, cara. Esses filmes são perfeitos. E assim, o Exorcista tem essa história que os atores também tiveram... A atriz nunca mais fez outra coisa, né? Nunca teve sucesso. Teve gente que morreu no set de filmagem, coisas estranhas acontecendo. Então, tudo isso dá um ar de realismo pro filme, sabe? Isso, tipo, meio que, de certa forma, enriquece o filme, porque fica essa coisa meio sobrenatural. E todos eles são grandes produções também, né? Não é filme trash e tal. Assim. Não é filme trash. São filmes sérios e tal. Tanto que, né, alguns deles, que a gente mesmo falou, né? São diretores que não são diretores de filmes de terror. Como a gente vê muito filme trash, que o cara só faz aquela trecheira, só faz aquele filme de terror e tal. Não, são diretores que já tinham feito outros gêneros muito bem e que fizeram muito bem outros gêneros depois também. Pra te ver, esses diretores que variam de gênero, James Wan, que fez esses... Sim, todos, Invocação do Mal. Invocaverso. Sabe, o Friednick, ele dirigiu na Rússia, como é que é o nome? Operação França. Sabe, o cara ali do 28 Dia o Extermínio ganhou o Oscar, eu acho, por aquele dos indianos, Quem Quer Ser Milionário. Então, assim, ó, esses filmes assim, pra esses caras que são muito legais, porque os caras estudam aquilo e fazem aquilo muito bem. Diferente do Carinha, que tá sempre fazendo os mesmos estilos de terror. Sim, trazendo outras referências diferentes também, né? É muito bom. Assim, ó, pra quem nunca assistiu... Nosso tempo já estourou bastante. Então a gente vai dar tchau. E é isso, tchau! E a gente tem que falar do Zé do Caixão, porque ele queria fazer o seu filho perfeito. Só falando de crianças, né? Mas ele nunca fez. Ele queria ter o filho perfeito, que ia, sei lá o quê. E ele adorava as crianças, ele protegia as crianças. Tem um filme que uma criança vai ser atropelada, ele vai lá e salva a criança. E é isso, né, que eu lembrei que eu tô com a minha camiseta nova do Zé do Caixão, ó, que bonita, ó. Tchau! Beijo!